Sejam todos bem-vindos novamente ao mais um Evangelho no Lar. Evangelho no Lar, que é nada mais e nada menos do que uma leitura do livro do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, ou de qualquer outro livro psicografado, ou também pode ser, de acordo com a minha intuição que vier, eu posso escolher a Bíblia. E hoje nós vamos escolher a Bíblia. Lembrando que a Bíblia foi muitas vezes modificada, mas vamos ter um discernimento para pegar somente a essência do que o texto ou versículo da Bíblia que nós vamos ler possa fazer sentido na nossa vida, possa ser aplicado de modo útil na nossa vida diária, né? De cada dia. Então vamos começar. Hoje não tem a água aqui comigo, mas se você quiser estar colocando, você pode colocar sua água aí. Eu vou fazer uma oração de forma tradicional, né? Essa que a gente agradece a Deus por tudo. Então vamos lá. Fonte criadora do universo, criador de tudo, de todos os seres desse orbe, de todos os orbes habitáveis e inabitáveis. Peço que o Senhor me dê orientação, me dê intuição, para que eu possa ser um instrumento de Ti nesse momento e que os meus irmãos mais velhos, Jesus, os benfeitores da espiritualidade maior, possam estar aqui nesse momento, me intuindo e me inspirando, para que todos que possam ouvir sejam beneficiados. E que peço a Ti, Deus, que me dê força para que eu possa fazer uma limpeza aqui agora, neste lugar e na casa de todos aqueles que estão ouvindo. Que todas as formas, pensamentos, miasmas, larvas astrais, espíritos intrusos, espíritos que não sabem que estão desencarnados, mas que estão obsediando essas pessoas, querendo ou não querendo, e todos aqueles que possam estar aqui nesse momento, que venha agora o benfeitor da espiritualidade maior e leve aqueles que querem ajuda para o lugar onde possam ser ajudados, cuidados, nas colônias espirituais, e que todos aqueles que são rebeldes, que não querem ajuda, possam ser levados na força de Arcanjo Miguel para a justiça de Deus, a justiça universal. Assim está feito. Que o Senhor forneça para mim o Teu amor, para que eu possa emanar para todos esses que estão ouvindo o amor que vem de Ti. Que todos os nossos espíritos sejam curados, que todos os nossos espíritos sejam saciados por Tua paz, por Tua bondade, pela Tua justiça e pelo Teu grande e misericordioso amor por todos nós. Agradeço, está feito, assim é. Então, vamos lá. Eu vou ler a Bíblia, tá? A Bíblia está aqui no aplicativo, tem um aplicativo aqui. Eu vou escolher um texto aqui de forma aleatória. Eu estou usando esse aplicativo aqui. Não sei se está dando para ver, está dando para ver. Então, aí eu vou escolher um texto aqui. Nós vamos deixar a espiritualidade maior conversar com a gente. Abriu aqui. É no livro de João. Agora eu vou escolher o capítulo. João 17, no versículo 4. Aí eu vou ler aqui. Aí eu vou falar onde eu vou parar, tá? Então o 4 diz assim, ó. Eu tenho glorificado na terra, havendo terminado a obra que neste deste para fazer. De modo que agora, Pai, glorifica-me junto de Ti e glorifica que eu tive junto de Ti antes de haver o mundo. Tenho feito manifesto o Teu nome aos homens que me deste ao mundo. Eram Teus e Tu nos destes, e eles têm observado a Tua palavra. Eles vieram agora a saber que todas as coisas que me deste são de Ti, porque eu lhes tenho dado declarações que me deste. E eles
as tem recebido e tem certamente chegado a saber que sai como teu representante, que saí como teu representante. E ele tem acreditado que tu me enviaste. Faço solicitações a respeito deles. Faço solicitação não a respeito do mundo, mas a respeito daqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e tuas são as minhas, e eu tenho sido glorificado entre eles. Caramba, que legal, né, esse texto aqui. A gente falando de Deus, né? E aí Deus, aqui, nesse caso aqui, João está falando de Cristo, né, de Jesus, que como Espírito é conhecido como Sananda. E aqui Jesus ele veio à Terra para quê? Não, gente, eu vou falar aqui da forma que está me vindo aqui, tá? De acordo com o que eu já estudei e pela intenção que está vindo aqui, deixar a espiritualidade falar. Porque aqui falou que Jesus veio à Terra. Jesus ele veio à Terra não é para dar o seu sangue, não é para ser sacrificado. Muito pelo contrário, ele veio trazer as boas novas de Deus. E qual eram essas boas novas que Jesus veio trazer? Jesus ele veio libertar a humanidade, não pelo sangue físico. Ele se tornou carne, sim. Ele encarnou aqui o Espírito que é o Cristo, né, que teve como Jesus, essa Ananda, ele teve que adensar, né, as suas vibrações, que é uma vibração muito elevada, de puro amor e de paz, né, que ele é um com Deus. E então ele teve que abaixar essas vibrações e entrar na carne, né? Então ele se tornou carne. Mas não quer dizer que ele se tornou carne, ele teve que sacrificar sua vida em prol de nós. Ele fez um sacrifício, sim, vibratório, que eu acho que foi mais dolorido do que a morte do próprio Jesus, né? Ele entrar num corpo de carne. Imagina uma bola, um sol, entrar numa lata de sardinha. Deve ser bem desconfortável, né? Estou falando assim só para a gente entender o que foi o sofrimento de Jesus. Não foi tão a morte, o que ele passou, mas foi o que ele passou vibratoriamente para entrar nesse corpo físico limitado, né? Então, ele veio aqui ser o porta-voz de Deus. E ele não veio aqui para ser morto. Aqui nesse planeta Terra ele teve que ser morto para que ele pudesse propagar a palavra dele. Ele veio trazer a palavra. Ele veio trazer um ensinamento de libertação de cada ser humano. Por quê? Porque na história da humanidade sempre foi assim. A humanidade sempre esperou um libertador. Teve um libertador da nação de Israel, que foi Moisés, tirou aquele escravo de lá, libertou. Teve outras libertações, igual na época de Noé, né? Teve um salvador que fez uma arca, né? Que foi Noé que fez a arca e salvou o povo. E aí, naquela época de Cristo, o pessoal estava esperando um salvador, um Messias, que fosse um cara que fosse totalmente militar, né? Para que pudesse guerrear contra as nações em volta. Só que o que Jesus veio trazer não era essa liberdade, né, de espada, liberdade física, era a liberdade do espírito. E o pessoal na época esperava como se fosse um Moisés que libertasse a nação e que eles pudessem proliferar pela terra, né, e crescer e ser uma nação só. Mas não é isso. Jesus, ele veio aqui libertar o espírito de cada um de nós. Porque ele quer dizer assim, ó, vocês não precisam ficar esperando o libertador. Você não precisa ficar esperando alguém para salvar sua alma. Você mesmo pode fazer isso. Como? Aplicando o que eu vou trazer, que são as boas novas. Né? E as boas novas eram o quê? Que Jesus veio trazer. Ele veio trazer que não existe a morte, que
a morte do espírito, né? O que morre é o corpo físico e o espírito ele quando o corpo físico morre, ele sai do corpo e vai pega outro corpo, encarna de novo, ou nesse planeta ou em outros planetas. Porque antigamente, né, as nações dominavam os outros pelo medo. E muitas das vezes as pessoas tinham muito medo de morrer. Porque, igual, por exemplo, Daniel na Cova dos Leões, né? Ele foi preso ali e o rei falou que ia matar ele, né? Mas só que Daniel, como era um espírito evoluído, ele sabia que não precisava ter medo da morte. Porque ele sabia que assim que ele fosse liberto desse corpo físico, ele ia ter um encontro, né, no mundo espiritual com os benfeitores ou com Jesus, né, com a espiritualidade maior, que na Bíblia está escrito que ele ia encontrar com Deus, mas nada mais é do que os espíritos superiores a nós, né, que parecem deuses, mas são irmãos igual nós, né? Então não precisa idolatrar. Então Daniel ele já tinha essa consciência já que não precisava ter medo da morte. Mas os outros que não tinha tanta consciência expandida igual Daniel achavam que iria morrer. Então Jesus veio tirar esse medo, essa escravidão do medo da morte. Porque aí Jesus veio e falou: em vez de você estar procurando o Messias, ama o próximo, ama a Deus, se ame e faça por onde para que você alcance o reino de Deus. Ou seja, então você não precisa de outro, de um porta-voz, né? Então, quando fala assim, não, que Jesus veio aqui a dar sua vida. Não, ele não veio dar sua vida no sentido físico. O pessoal daquela época que era tão rude que matou ele. Jesus não precisava ter morrido, não. Mas aqui, como eu disse, teve o propósito de fazer o que fez com Jesus para que a obra propagasse. Porque aqui, já percebeu que aqui nesse planeta a notícia ruim é o que propaga? Se você fala assim, ó, vai ter uma pessoa dando uma palestra falando de Deus, falando sobre espiritualidade ali, em certo lugar, numa igreja ou na praça, ou qualquer lugar que seja. Isso aí não é divulgado. Mas fala que ali fora ali teve um tiroteio e matou não sei quanto, você vai ver quanto isso se espalha assim, né? Então notícia ruim espalha, dá ibope aqui. Porque o pessoal tem tendência de procurar coisas ruins, de ver coisas ruins, né? Para dar ibope, para propagar. Então, Jesus passou o que passou, sofreu, né? Aquelas covardias todas, não precisava ter passado por aquilo, mas isso fez com que a obra dele se concretizasse, espalhasse pelo mundo inteiro, né? Por esse sofrimento. Então, ele pôde tomar essa palavra aqui. E nós também podemos ter essa palavra aqui, ó. Que Deus, ele honra a cada um de nós. Não é só Jesus que teve esse privilégio, que Deus não dá privilégio para ninguém. Ele honra, e cada um que quer ser o porta-voz de Deus aqui na Terra, é só estar com a frequência parecida com a dele. Nunca vamos estar com a mesma frequência elevada, vibrando assim, 100% no amor, na fraternidade, na paz, na benevolência, na benignidade, né? E isso para nós encarnados seres humanos é assim, meio complicado. Mas basta ter essas virtudes, ou pelo menos a intenção de ter essas virtudes, que nós conseguimos ser o porta-voz de Deus aqui na Terra, sim. Igual os profetas da antiguidade foram. Porque os profetas não são só os profetas da antiguidade. Hoje em dia tem muitos profetas, né? Tanto profeta das trevas como os profetas de Deus. Porque basta ter a frequência, né? Se a pessoa é um profeta de Deus, mas vira e mexe ela está sentindo muita raiva, inveja, ela gosta de falar mal dos outros, um mal
uma fofoca, às vezes fala um mal que não é, a pessoa não fez, né? Se ela gosta de ser muito crítico, ou de ser muito intolerante religioso, ou intolerância na área sexual, em qualquer área. Essa pessoa ela é muito extremista, assim, né? Ela é muito ao extremo, ela nunca está equilibrada. Então, ela mesmo sendo profeta, ela vai entrar em frequência com seres que estão também com esse desequilíbrio, né? Se o profeta ele começa a ser vaidoso ou ser arrogante, então ele vai atrair espíritos vaidosos e arrogantes igual a ele, que na verdade os iguais se atraem, né? Então aqui Deus, ele, se você pedir e tiver uma boa intenção, você pode ser o porta-voz de Deus, sim. Mas lembre-se, Jesus ele foi o porta-voz de Deus aqui na Terra. Mas você sabe o que eles fizeram com Jesus, né? Mataram, crucificaram, ou tem gente que fala que estacaram, né? Porque onde Jesus morreu pra gente não é tão interessante, né, gente? Pra mim, no meu ponto de vista, a morte de Jesus, se ele morreu na cruz, ou numa estaca, ou foi enterrado, isso pra mim é irrelevante. O que importa mesmo que Jesus veio fazer aqui é a pregação que ele deixou, os ensinamentos que ele deixou aqui, né? A palavra. O restante é restante, né? O mais interessante é o que ele deixou, as boas novas que ele deixou. Esse sacrifício que ele fez de descer aqui, de encarnar como homem. Por isso que a Bíblia fala que ele é filho do homem. Porque ele veio aqui como homem. Ele teve as sensações de homem, ele sentiu frio, ele teve vontade de ter relacionamento com mulheres, ele bebeu, né? Ele, é claro que não fez isso a vida inteira, mas ele chorou, ele sentiu raiva. Jesus teve isso sim. Quem disse que Jesus foi perfeito? Ele veio aqui para passar as coisas de homem, com hormônios na veia e tudo, né? Veio no esquecimento total, igual nós mesmos. Então Jesus, quando ele se iniciou, para ele se despertar, saber quem que ele era, ele teve que se iniciar. O que é iniciar? Ele teve que estudar. Na época lá teve os essênios, né? Que falavam sobre espiritualidade, né? Eram aquelas pessoas que eram mais estudiosas, não nas leis judaicas, naquelas leis que tinham na época ali. Eram aquelas pessoas que aprofundavam mais na espiritualidade, falavam de reencarnação, falava de coisas espirituais mesmo, assim, sem dogmas e sem preconceito. E Jesus começou a estudar aquilo com aqueles mestres, né, na época, e aí ele passou a ser mestre daqueles que eram mestre, porque ele lembrou de quem que ele era, né, o ser espiritual que ele era. Então aí ele despertou. Então, toda pessoa, para se iniciar, para se despertar, ela precisa iniciar, ou seja, estudar, né? Para a gente ter um conhecimento, tem que estudar. Então, se você tem medo de estudar livro de espiritualidade, como você vai se despertar? Vai ficar nessa roda de samsara aí, acreditando que Deus é um Deus vingativo, acreditando que Deus é um Deus que julga as pessoas, acreditando que Deus é que leva as pessoas para o sofrimento. Aí você vai estar muito longe de Deus se você acreditar que Deus é isso. Porque Deus é amor. E um ser de puro amor que a gente nem tem ideia que é isso, ele nunca vai te julgar. Ele nunca vai levar você para o sofrimento. Ele nunca vai te punir. Deus. Que aqui na Terra deram nomes para Deus, né? Deram nome para Deus de Yahvé, de Deus que Brahma, tem muitos nomes aí que eu não lembro muito, mas Yahvé, que é Jeová. Esse ser, gente, me desculpa, mas eu vou falar. Jeová, ele não é o... O que Jeová é? Jeová é uma entidade que, como diz assim, ele criou muita coisa aqui nessa dimensão, e na dimensão paralela a essa, né? Então ele criou
essas coisas aqui, mas Jeová não é o Deus criador de todas as coisas. Jeová, ele criou essa realidade, terceira dimensão, e a outra realidade paralela com essa, que é a quarta dimensão. Mas veja bem, falida essa dimensão. Olha só o que existe aqui nessa dimensão. Tristeza, como eu falo? Agonia e dor. Porque para você tá certo que para você ter a felicidade é um estado de consciência. Mas veja bem o que se está se tornando isso. Então o que acontece? Jeová é uma entidade que criou vários seres aqui, porém ele quer que as pessoas sirvam a ele não por livre e espontânea vontade, mas pelo medo e pela dor. Por que eu estou falando isso? Lembra lá de Moisés, quando ele subiu lá na montanha para pegar as leis de Deus? Moisés, ele era um médium, né? Médium é aquele médium paranormal, ele captava as intuições de acordo com o estado de vibração dele. Eu falei do profeta que se ele sentir muita raiva, muita angústia, muitas essas coisas, ele vai vibrar com seres dessa frequência. Então, quando Moisés subiu na montanha, né, pegou as leis e chegou lá embaixo lá e ouviu o povo de Israel que estavam adorando ao bezerro de ouro, ele baixou a frequência, não, ele sentiu raiva. E ele entrou em sintonia com essa entidade Jeová. Porque aí o que acontece? Ele entrou em sintonia com a entidade Jeová. E o que Jeová é? O que eu falei? Ele gosta que as pessoas sirvam ele por medo e pela dor. Então o que ele fez? Ele intuiu a Moisés a executar todas aquelas pessoas que estavam adorando o bezerro de ouro. Agora você imagina a chacina que teve, e quando tem sangue, tem ectoplasma. Então, Jeová é essa entidade que alimenta de ectoplasma, de medo, de raiva, qualquer sentimento negativo, essa entidade de Jeová, ele se alimenta. Então, naquela época ali, ele alimentou de milhares de pessoas, com que Moisés baixou a frequência, entrou na frequência de Jeová. Então, ele fez Moisés falar para os soldados da época ali, né, da própria nação de Israel, executar todos aqueles adoradores. Então, Jeová, ele exigia sacrifício. Por quê? Porque no sacrifício tem ectoplasma. Então, o ectoplasma é uma forma de alimento para os espíritos de baixa vibração. Então, ele exigia que as pessoas fizessem sacrifício de bezerros, né? Você pode ver aí na Bíblia escrito isso. Então, então, se for olhar, se falar que Jeová é o Deus criador de todas as coisas, nós estamos falando que Deus é um homem. Porque quem tem sentimento de raiva, de ódio, de vingança, e um sentimento de arrogância que é adoração para ele, é um homem. E esse não é Deus. Por isso que eu falo, o estudo, o conhecimento, faz com que você cresça e evolua espiritualmente e intelectualmente. Porque aí você vai questionar as coisas, não de modo ruim, né? Não tudo você vai questionar para não fazer. Mas você vai ter o discernimento para você questionar as coisas do jeito que realmente elas funcionam. Porque se a Bíblia fala, ou qualquer outro livro fala que Deus é amor, paz e justiça, e em outra parte de outro livro fala que esse mesmo Deus ele é vingativo, ele manda cortar as cabeças, ele exige sacrifício, então tem alguma coisa errada. Então esse não é o Deus. Então Jeová não é Deus. É uma entidade que gosta de manipular pessoas e que gostam que as pessoas sirvam eles por medo e por dor. Me desculpe aí, mas esse véu vai ter que ser quebrado, né? Vai ter que ser rasgado, porque hoje eu estava vendo um vídeo e a pessoa estava falando sobre isso, eu já estava com isso na cabeça há muito tempo para falar. Só que é a era do espírito, gente. Não é tempo, né, da gente ficar... Você lembra lá da Bíblia que fala que o apóstolo Paulo falou que crianças tomam leite?
e os adultos comem comida sólida, a carne, arroz e feijão, né, por assim dizer. Então agora não é época mais de leite, né? 2025 aqui, agosto de 2025, domingo, Dia dos Pais. Não é época mais de leite, é época da comida sólida. Então essas verdades, elas vão ficar, não só eu que estou falando isso, mas você pode olhar na internet muita gente falando sobre isso. Sobre a espiritualidade escancarada, assim, sem dogma e sem paradigma. É época do espírito. Acabou esse negócio de mimimi com a espiritualidade. Então, nós, as pessoas que gostam de estudar espiritualidade sem dogma, sem religião, sem nada, que eu não estou falando de religião, estou falando de uma entidade que se chama Jeová, né? Que hoje em dia aqui, a maioria das religiões são muito poucas que não seguem essa entidade como Deus, né? Que cultuam essa entidade. Mas é tempo da gente abrir nossos olhos, porque depois, meu amigo, que a gente perde esse corpo aqui e vai para os lugares de sofrimento, né, que muitos chamam de umbral, ou para o inferno, por assim dizer, que nada mais é do que uma dimensão de sofrimento, que cada pessoa que cai nessa dimensão cai pelo modo que agiu aqui na Terra, com baixas vibrações, sentiu muita raiva, muito medo, muito... Então quando cai lá, a pessoa fala, mas ninguém me falou que era assim. Então hoje não tem essa desculpa, todo mundo está falando. Basta você ter o discernimento, você querer entender isso. E porque também as coisas não é assim, né? Não é abruptamente. Deus é paciente, é pacífico, né? Ele não vai forçar ninguém a acreditar assim. Mas quando a gente não acredita, muitas das vezes a gente experiencia. E as experiências, às vezes, elas não são tão legais, né? Mas aqui, eu estou fazendo o meu papel, eu estou falando. Então, quando a gente... Porque senão, se a gente for ser representante de um Deus que tem características humanas, de um dia ele está de bom humor, do outro dia ele está com um porrete na mão para bater, ou para mandar assassinar, ou para exigir sacrifício, então como que a gente vai ser o porta-voz de Deus aqui na Terra se Deus é isso? Então nós vamos ser igual a isso. E não, a gente não pode ser assim, né? Porque se a gente vai ser um com Deus, então a pessoa que vai querer assassinar, matar, fazer as coisas em nome de Deus, vai falar que é Deus que está mandando. Já pensou? Não, então tem algo errado, né? Que nós precisamos ter o discernimento para ver o que é. Então é isso. Agradeço a todos vocês por ter escutado. Você pode estar seguindo as redes sociais, né? Canal Universalista Coluna de Fogo, ver vários vídeos lá. Depois eu vou falar mais sobre essa entidade de Jeová. E também vou falar um pouco depois sobre Exus e Pombagiras. Tá bom? Fique com Deus. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo.